Isso aí. Bacana. Demora, né? Oxi. Cabelinho. Tá bonitinho. Isso aí. Uma pessoa. Professor Gilmar, boa noite. Seja bem-vindo, professor Marciano. Vamos acenar para o professor Marciano. Boa noite, gente. Tudo bem com vocês? Preparados para mais uma live do PET Filosofia? Eu vou convidar o professor Marciano, que é o nosso ilustríssimo de hoje. Eu sou Everton, sou um petiano também. Essa é a minha primeira live. Teve uns probleminhas técnicos, por favor, nos perdoem se acontecer qualquer coisa. Vamos lá? Isso aí. Ah. Boa noite, professor. Bem, Tudo bem? boa noite. Tudo bom? Tudo bem. Friozinho? Tranquilo, né? Tá certo. Gente, 7h01 agora. Nossa live está programada para 7 horas. Um pouquinho o pessoal entrar. Tudo bem, professor? Mais uns 2 minutinhos. Enquanto isso, eu vou falando um pouquinho sobre o histórico acadêmico do professor, um pouco sobre essas coisas. Uma das coisas que eu queria falar é que o professor foi o criador do PET, o criador e primeiro tutor do PET. Legal, né? Isso eu não tinha pensado, né? Vou falar com o professor Marciano e ele foi o criador. Só para lembrar aí, então, o professor Marciano, além de ser associado no Departamento de Filosofia da Universidade do Centro-Oeste do Paraná, a Unicentro, e membro do corpo docente do programa de pós-graduação em Filosofia da UniOeste, é o criador do PET Filosofia. E é com quem a gente vai falar hoje. O professor é graduado em Filosofia pela Universidade de Passo Fundo, Rio Grande do Sul, mestre e doutor em Filosofia pela Universidade Federal de Santa Catarina, e também realizou em 2015 e 2016 o estágio pós-doutoral na University of Glasgow, na Escócia. E... Bom, acho que é isso, de uma apresentação. Professor, a live o professor já está assistindo, já está acompanhando, só para o pessoal que está entrando agora, como é que ela vai funcionar? A gente vai ter 1 hora que o professor, assim, 50 minutos, mais ou menos, até se precisar, no máximo, que o professor vai fazer uma exposição sobre o tema que ele vai tratar, que é filosofia e diversidade religiosa, da teoria à prática. Ele vai falar isso durante uns 50 minutinhos. Aí vai ter uma pausa, porque o Instagram, ele corta a live depois de 1 hora, e a gente volta para fazer uma rodada de perguntas e questões. A princípio, é isso. Se o professor quiser mudar, fica a critério. Tudo bem. Por mim, tá tranquilo. Beleza. À vontade. Bom, então, primeiramente eu queria agradecer, né, o convite feito pelo PET Filosofia, pelo professor Gilmar, né, e pelo Everton, que está insistindo nisso há um bom tempo já, né? Agradecer aí pelo convite. Eu realmente, essa minha primeira experiência, né, em lives abertas, assim, né, para o público em geral, até um pouco nervoso, né, porque realmente eu não sou muito adepto, né, de realizar esse tipo de coisa. Então, um agradecimento especial aí ao PET. É sempre bom trabalhar com o PET, como o Everton disse, né, eu ajudei aí a criar o PET, né, na época em que ele foi criado, e é bom ver que vocês estão realizando um excelente trabalho com novidades, né, a cada ano e tal. Parabéns aí pelo trabalho de vocês. Antes de eu falar propriamente, né, do tema, eu queria explicar um pouquinho esse título, né, que eu sugeri para a live, que é justamente a diversidade religiosa, né, da filosofia de diversidade religiosa, da teoria à prática, né, o porquê disso. Tá? Basicamente pelo seguinte, tá? O problema da diversidade religiosa, em geral, dentro da disciplina filosofia da religião, tá? Ela é estudada mais na área da epistemologia da religião.
tá? Ou da epistemologia da diversidade religiosa. Porém, né, eu entendo, e eu tenho trabalhado, escrito alguns textos a respeito disso, né, que as discussões que são apresentadas na epistemologia da diversidade religiosa refletem em questões de filosofia prática, certo? Então, o meu prática aí, né, no título da live, não quer dizer, não quer dizer que nós vamos fazer algo prático aqui hoje, mas justamente, né, a respeito da filosofia prática, né, a ética, especialmente a política, certo? Então, na verdade, é nesse sentido, né, que se dá o título, né? E esse é mais ou menos o esquema do que eu vou tentar falar aqui. Eu não vou, como eu falei, eu sou inexperiente nesse negócio de live, né? Então, assim, vai ser um papo mais informal, né? Onde eu vou falar algumas coisas mais gerais a respeito da temática. E depois das perguntas, né? Nos questionamentos eu posso trabalhar algumas questões mais específicas a respeito da diversidade, certo? A partir das questões que o pessoal possa fazer, certo? Uma das primeiras coisas a se dizer, quando fala em diversidade religiosa, que eu gosto de dizer, na verdade, é por que, né, a filosofia se interessa pela diversidade religiosa. Certo? Tentar explicar isso no primeiro momento. Né? Por que ela é um tema da filosofia? Bom, em primeiro lugar, né, a religião, em geral, é um tema clássico dentro da filosofia. Certo? Desde os gregos você vai ter menções, né, à religiosidade, aos deuses, né? Na Idade Média não se fala, na modernidade também, no iluminismo, por exemplo, que é, digamos assim, aquele momento em que há uma quebra bastante grande entre filosofia, né, e religião, você vai ter um enorme grupo de pensadores que vão discutir a religião, né? Todos os grandes pensadores do iluminismo acabam debatendo ou conversando a respeito da religião. Então, a religião é um tema clássico dentro da filosofia, certo? Já a diversidade religiosa, nem tanto, né? Essa é uma certa curiosidade, certo? Tá? Ou seja, em geral, a filosofia, na sua história, ela tem tratado, principalmente a filosofia ocidental, da questão do Deus teísta, e em muitos casos, na maioria dos casos, do Deus teísta cristão. Certo? Esse tem sido o tema central da filosofia da religião. Certo? É muito recente dentro da filosofia uma preocupação justamente com a diversidade religiosa. Se a gente pensar na história, né, da filosofia. Basicamente, você tem assim, uma tendência maior a discutir a diversidade religiosa a partir da segunda metade do século XX. Certo? Por quê? Né? Basicamente, porque é a partir daí, tá? Isso não quer dizer que a gente não tenha discussões anteriores, tá? Mas como um tema premente, um tema realmente importante dentro da filosofia da religião, é a partir da segunda metade do século XX. Certo? Então, você já vai ter alguns autores, né, estudando isso anteriormente. Né? Mas a partir da segunda metade do século XX, nós temos alguns fatores que eu costumo chamar a atenção, que nos fazem faz a filosofia se voltar, né, à diversidade religiosa. Basicamente, falar aqui de fatores tanto externos quanto internos à própria filosofia. Tá? Fatores externos à filosofia são muito simples. Né? Assim, a gente sabe o grande desenvolvimento científico e tecnológico que ocorre no século XX, que possibilita o contato muito maior entre as pessoas de diferentes lugares. Certo? E também faz com que pessoas de diferentes sistemas de crenças convivam em lugares muito próximos. Tá? Se você pensar em grandes cidades como Londres, Paris, São Paulo, Rio, enfim, né, você vai ter um conjunto enorme de religiões dentro dessa cidade, ou de praticantes de diferentes religiões dentro dessas cidades. Certo? Então, esse é um fator externo à filosofia que leva a filosofia a pensar a diversidade religiosa. Por quê? Porque a diversidade religiosa se torna um tema do dia a dia das pessoas. Certo? Tá? No dia a dia das pessoas, as pessoas se confrontam, tá, com pessoas de outras crenças religiosas. Certo? Agora, né, a gente tem alguns fatores internos, tá, que são importantes para nós. Né?
Primeiro é o fator epistemológico, certo? Que é a pergunta, né, por quê? Eu vou cuidar para não falar palavrão, tá? Mas por quê? Tá? A diversidade de crenças religiosas, certo? Existe, certo? Ela é um problema clássico do teísmo, por exemplo, né? Para aquelas religiões que acreditam num Deus que é, né, onipotente, onipresente, onisciente, né? E que interfere na história, né? Certo? Então, por exemplo, para um teísta, é uma questão epistemológica muito forte. Por que esse Deus permite, certo, que exista essa diversidade religiosa? Certo? Para nós da filosofia, a pergunta é mais ou menos assim: por que existem diferentes sistemas de crenças, certo? Que, no final das contas, parece que as pessoas desses diferentes sistemas de crenças têm excelentes razões ou boas razões para acreditar naquilo que elas acreditam. Só que, porém, aquilo que elas acreditam, em muitos casos, entra em contradição, ou pelo menos é contrário, né, a algumas coisas que outros sistemas acreditam. Certo? Nós estamos falando aqui, mais ou menos, de uma epistemologia do desacordo religioso. Certo? Ou seja, né, qual que é a explicação filosófica para o desacordo religioso? Certo? Essa, digamos assim, é a grande questão que motiva, se você pegar livros de filosofia e diversidade religiosa, você vai ver que boa parte deles está preocupado com essa questão, né, que é uma questão do desacordo, tá, religioso. Certo? Mas ela tem outra questão, que daí eu já vou entrando também naquela explicação inicial do título da minha fala, que é uma questão de filosofia prática, que são questões de filosofia prática. A diversidade religiosa, tá, ela traz com ela, né, a consciência de que existem pessoas que pensam diferente de mim, ou seja, que têm diferentes sistemas de crenças, certo? Mas mais do que isso, ela faz eu experienciar, se nós nos voltarmos realmente para ela, faz com que a gente experiencie, tá, a diferença, certo? No modo de determinar a vida. Por quê? Porque a religião, os sistemas religiosos em geral, não são meramente crenças, não é a crença em Deus ou a crença em X ou Y, certo? Tá? Os sistemas religiosos são também sistemas morais, são sistemas que determinam modos de vida. Certo? Isso é muito importante para a filosofia. Por quê? Porque, basicamente, a diversidade religiosa traz com ela questões de ordem moral e política. Certo? Como, por exemplo, como conciliar, né, diversidade religiosa em um ordenamento político e jurídico. Certo? Como evitar conflitos, né, dentro de uma mesma sociedade entre diferentes visões de mundos religiosos. Certo? Ou, né, como o Estado deveria se comportar diante da diversidade. Ou como acomodar as diferentes religiões, né, em uma sociedade plural. Quais são os limites da tolerância, por exemplo? O que eu posso tolerar em termos religiosos ou o que eu não posso tolerar em termos religiosos? Essas são questões de filosofia prática que a diversidade religiosa traz. E essas são questões internas à própria filosofia, ou seja, são questões que interessam enormemente a filosofia se nós estamos realmente falando em uma sociedade plural, em uma sociedade democrática, tá, de cunho plural. Certo? Então essas são questões muito interessantes, digamos assim. Certo? Então, aí eu acabo minha primeira parte, justamente tentando justificar o porquê, tá, que a diversidade religiosa importa, né, a filosofia. Claro que há muitas outras coisas aqui que a gente poderia discutir, né, mas a gente não tem tempo para fazer isso. Tá? Bom, agora, quais são, digamos assim, as respostas, tá, filosóficas que nós temos? Tá? Hoje nós temos uma vasta literatura sobre diversidade religiosa, sobre filosofia da diversidade religiosa. Muito pouco em português, é uma pena, certo? Mas muito pouca coisa em português ainda, tá? Mas nós temos uma vasta literatura, principalmente em língua inglesa, tá, a respeito da diversidade religiosa, de filosofia da diversidade religiosa.
certo? E dentro dessa vasta literatura, a gente pode identificar, tá, no mínimo, 4 posições diferenciadas em relação à diversidade. Certo? 3 são as clássicas, que são, digamos assim, respostas, eu já vou explicar isso depois, mas assim, 3 são as mais comuns que vocês vão encontrar dentro desses textos, né, da literatura da diversidade religiosa. Mas 4 claramente aparecem. A primeira, né, é justamente o naturalismo, certo? A resposta naturalista à diversidade religiosa, certo? Que é aquela resposta que vai dizer, né, que nenhum discurso religioso, tá, é válido. Certo? Tá? Todos os discursos religiosos ou são ilusões, né, ou são, né, produtos, né, dos nossos sonhos e da nossa imaginação, como vão dizer lá, né, Freud, né, ou sei lá, né, são coisas que colocam na nossa cabeça e assim por diante, produções sociais de alienação. Tá? Ou seja, é uma resposta naturalista, que vai dizer, olha, bom, a religião não é um problema. A resposta naturalista, na verdade, ela elimina o problema para a filosofia. Certo? Por quê? Porque ela vai dizer assim, olha, eu não tenho que me preocupar com a religião, por quê? Porque elas são ilusões. Certo? Todas as religiões estão erradas, digamos assim. Certo? E mais ainda, o naturalista vai dizer, a prova de que todas elas estão erradas é justamente o fato de que existe um monte delas e elas não se entendem. Certo? Tá? É engraçado porque essa resposta do naturalista é muito próximo ao que se diz da filosofia, né? O que alguém que vai atacar a filosofia pode dizer, bom, mas eles estão há 2000 e poucos anos tentando discutir e não chegam a acordo nenhum. Certo? Brincadeira aqui, né? Mas mais ou menos é o mesmo tipo de ataque. Qual que é o problema do naturalismo, em geral? Que eu vejo que alguns autores veem. Né? Basicamente, o naturalismo não está levando a sério realmente a diversidade religiosa. Em geral, o ataque naturalista ele parte de uma determinada religião específica. Certo? Então, por exemplo, né, o filósofo naturalista, ou o teólogo naturalista, digamos assim, né, ele vai dizer, olha, bom, Deus não existe. Certo? Ele vai partir, ou ele vai atacar a religião específica X, certo? Tá? E basicamente ele só tem a questão crença, certo? Tá? Ele está atacando meramente a crença religiosa. Tá? Porém, tá? Não se pode negar, e eu já falei isso antes, mas assim, a religião é muito mais do que a crença A, B ou C, certo? Tá? Então, esse é o grande problema do naturalismo. Eu acho que ele não leva a sério a religião. Certo? E ao não levar a sério a religião, o fenômeno religioso e a influência que as religiões têm na vida das pessoas, no pensamento das pessoas, tá? No fundo, a filosofia não tem como discutir com as religiões. Né? Eu digo que esse é um ambiente no qual, por exemplo, discutir religião na universidade fica muito difícil. Certo? Porque toda vez que você tenta discutir, as pessoas vão dizer para você assim, mas você está discutindo algo que já é falso por natureza. Se é falso por natureza, nós não devemos nos importar. O que é um pouco estranho, porque basicamente nós vamos estar condenando, né, a grande maioria da humanidade, certo? Tá? Ao ostracismo intelectual. Né? Nós vamos estar dizendo para elas que elas basicamente, né, são pessoas que têm um pensamento errado, ou pensam de forma equivocada, ou têm uma certa doença cognitiva, que é a religião, e assim por diante. Certo? Então, de antemão, eu vou descartar o naturalismo, tá? Porque justamente ele não promove o debate sobre a diversidade religiosa. Eu acho que ele elimina o debate sobre a diversidade religiosa. E o naturalismo é complicado porque ele pode... Em geral, ele começa com uma religião e vai eliminando outras coisas, né, ao seu redor, né, e acaba virando quase que uma filosofia extremamente pobre em termos do que se pode fazer, tá, de filosofia. Bom, uma segunda resposta é justamente a resposta do exclusivismo, certo? É a posição filosófica chamada exclusivismo, certo? O que é o exclusivista? O que o exclusivista defende? Né? Basicamente, o exclusivista defende, tá, que a verdade ou a salvação, tá,
porque aí você vai ter exclusivista de verdade, exclusivista de salvação. Acho que eu não vou ter tempo de fazer essas diferenciações aqui, tá? Mas, basicamente, o exclusivista vai defender que existe uma única religião, que é a religião verdadeira, certo? E que é, por consequência, a única religião, digamos assim, que salva, quando nós estamos falando em religiões que estão preocupadas com a questão da salvação. E mais do que isso, eles dizem que não há nenhum motivo, né, ou nenhum problema lógico ou epistemológico em fazer tal afirmação, em dizer, por exemplo, que a única religião verdadeira é o cristianismo, ou a única religião verdadeira é o budismo. Certo? Bom, essa posição tem muitos adeptos famosos dentro da filosofia da religião, certo? Tem o Karl Barth, né? Tem Gavin da Costa, tem Alvin Plantinga, tem Harold Netland, ou seja, né? Tem vários filósofos com excelentes argumentos, diga-se de passagem, não é fácil, tá, você derrubar o exclusivista, então é uma posição respeitável epistemologicamente, certo? E é muito complicado você conseguir derrubá-los, tá? Mas é uma posição bastante interessante. Tá? Basicamente, para nós aqui no Brasil, que temos, né, um grande número de pessoas católicas ou protestantes, né, dentro do cristianismo, você vai ter dentro da Igreja Católica o extra ecclesia nulla salus, né, fora da Igreja não há salvação, né, que é uma posição bastante exclusivista. Então, a única religião verdadeira é o catolicismo romano, por exemplo, certo? Né, que era a noção, né, com o Concílio Vaticano II você tem uma reformulação disso, para quase uma espécie de inclusivismo, em algum sentido. Tá? Mas, basicamente, você está dizendo, olha, a minha religião é a única verdadeira e todas as outras estão erradas. Certo? Qual que é o problema dessa posição? O principal problema dessa posição, para mim, tá, epistemologicamente falando, é que o exclusivista não tem uma boa justificativa para a factualidade da diversidade religiosa. Certo? Ao dizer que a minha religião é a única verdadeira, certo? Eu tenho um problema de tentar mostrar, tá? Ou pelo menos, né, dizer por que, tá, o exclusivismo, por que as outras religiões existem. Certo? E o exclusivismo tem um problema, justamente, em explicar a factualidade da existência da diversidade religiosa. Certo? Eu gosto do exemplo do cristianismo, por exemplo. Né? Quando o cristão se diz exclusivista, e ele diz assim, olha, a única religião verdadeira é a religião cristã, certo? E todas as outras estão erradas. Tá? É muito difícil conciliar isso com uma ideia de Deus é amor, por exemplo, tá? E que salva toda a humanidade, que está dentro da própria doutrina do cristianismo. Certo? Se ele salva toda a humanidade, ou seja, ele é imparcial na salvação, tá? A morte, digamos, deles, né, salva justamente, né, a humanidade, né? Por que esse Deus permite a existência de várias outras religiões, certo? Que não aceitam, digamos assim, né, o cristianismo. Tá? Bom, os filósofos cristãos vão ter respostas para isso, vão tentar responder isso. Plantinga, por exemplo, tem um texto justamente tentando mostrar isso. Agora, para mim, né, eu acho que essas respostas são justamente, elas são insuficientes, digamos assim. Certo? Outra coisa, o exclusivismo vai dizer que ele é sempre, ou em geral, tá? Não vou dizer sempre, mas em geral o exclusivista é um exclusivista de sistema. Ele vai dizer assim, o meu sistema de crenças, o cristianismo, ou o budismo, ou o islamismo, dependendo da posição que o exclusivista estiver, né? O meu sistema é o verdadeiro e todo outro sistema é errado. É complicado por quê? Porque não se pode negar que várias crenças são compartilhadas, tá, entre diferentes sistemas. Certo? Tá? Ou seja, quando eu digo que todo o outro sistema está errado, no final das contas eu estou dizendo que aquilo, que o todo que ele fala está errado. Só que no todo que ele fala tem coisas que ele compartilha comigo. E aí fica difícil. Certo? Eu aceitar, digamos assim, certo? O exclusivismo. E o Smith Leuker chama atenção para outra coisa. Né? Ele vai dizer
que o exclusivismo é uma forma de solapar todas as religiões, né? Porque ele favorece o ateísmo. Né? Ele brinca assim, né? Porque, quando eu digo que a minha única religião é a verdadeira, certo? É muito mais fácil para o ateísta, porque ele só tem uma religião para atacar. E ao solapar os argumentos dessa religião, né, ele se justifica justamente enquanto ateu, certo? Ele justifica o ateísmo, certo? Que é uma posição interessante porque é dentro, digamos assim, o Smith está chamando a atenção do problema de ser um teólogo exclusivista, na verdade, certo? Bom, então esse é o exclusivismo. Então até aqui eu falei do naturalismo e do exclusivismo. Eu vou tentar acelerar um pouquinho, senão não vai dar tempo. Né? Bom, o inclusivismo, tá? É uma segunda posição, um pouco menos radical, digamos assim, do que o exclusivismo. Tá? O próprio nome já diz inclusivismo. Tá? Por quê? Porque o inclusivismo ele vai tentar, ele defende, tá, que mesmo que existam diferentes, que exista uma única religião que é a verdadeira, ou que salva, digamos assim, tá, é possível encontrar nos outros sistemas de crenças, tá, doutrinas, tá, algumas doutrinas ou algumas crenças, tá, que são verdadeiras, tá, e, portanto, é possível incluir, tá, essas pessoas no meu sistema de crença. Certo? Basicamente, aqui você vai ter como grande defensor, né, o teólogo Karl Rahner, né, que vai dizer que, basicamente, né, ele tem a expressão cristãos anônimos, né, que ele diz assim, olha, existem muitos cristãos em outras religiões, né, que são anônimos, eles não são cristãos de verdade, eles não são nomeados como cristãos, mas eles vivem como cristãos, certo? Tá? Então, talvez eles possam ser salvos, certo? Mas a religião verdadeira é a minha, certo? Mas isso não quer dizer que eu não possa incluir outras pessoas, né, nesse meu sistema. Aqui temos um problema, e basicamente o inclusivismo ele é metade do caminho, eu costumo dizer assim, né? Ele é metade do caminho para o pluralismo. Por quê? Porque ele reconhece a existência das outras crenças religiosas, dá valor, de certa forma, a elas, certo? Diz que é possível um certo diálogo entre elas, por exemplo, é possível você desenvolver uma certa teologia interfé, né, a partir do inclusivismo. Só que ela tem o problema de ainda permanecer com a ideia de que o meu sistema de crenças é o verdadeiro, apesar do outro ter várias coisas que são verdadeiras. Certo? Então o problema é justificar por que o meu é o verdadeiro, apesar dos outros terem várias coisas que são verdadeiras. Certo? Então a resposta, na verdade, também parece insuficiente. Certo? Além do que, depois, lá mais para o final, eu quero mostrar como a resposta inclusivista ela tem problemas práticos na filosofia prática, principalmente, né, quando a gente está falando em filosofia política, em filosofia moral. Certo? Bom, a terceira posição, que vocês vão ver, que é uma posição que eu tenho uma certa simpatia, né, o maior simpatia aqui, né, a quarta posição, na verdade, né, é o pluralismo. Certo? Que basicamente defende, tá, em termos salvíficos, tá, que há diferentes caminhos à salvação, em termos de verdade, que há uma pluralidade, tá, de sistemas de crenças razoáveis ou verdadeiros. Certo? Tá? E mais do que isso, vai dizer que não há um problema lógico ou epistemológico nessa afirmação. Vamos dizer que a existência de diferentes sistemas de crenças religiosos, tá, é epistemologicamente razoável e logicamente razoável. Tá? Vai depender do autor, né, que vai trabalhar isso. Né? Alguns vão trabalhar tentando justificar logicamente, outros tentando justificar epistemologicamente. Certo? Entre os defensores dessa posição, nós vamos ter aí, né, John Hick, que é o mais famoso de todos. Né? Inclusive, deixa eu fazer, né, uma propaganda aqui. Recentemente, a BFR traduziu, né, um dos livros do Hick, tá? Tem tradução aí, né, que é talvez o maior clássico, né, da perspectiva pluralista. Tá? Você pode encontrar aí, né, nas melhores livrarias do ramo. Né? Mas o John Hick, né, assim, tem a teoria mais famosa do pluralismo. Tá? Nós temos outros autores, né, Robert McKean, Paul Griffiths, Victoria Harrison, tá?
o Schmidt-Leuke, o Paul Kneiter, por exemplo, né? Assim, são vários autores que defendem, tá, essa posição, certo? E aí vai depender muito de como que esses autores vão trabalhar. Por exemplo, né, o Rick vai dizer que, né, o Everton conhece bem, estuda o Rick, né, está estudando como iniciação científica e no trabalho de TCC, né, o Rick vai dizer que, basicamente, por que é possível defender o pluralismo? Porque todas as religiões, né, nada mais são do que percepções, né, meio fracas ou inacabadas ou parcialmente incorretas do real, né? Ou seja, né, basicamente, né, por que nós temos uma diversidade de religiões? Porque, como Deus é inalcançável, ele é número, né, para usar a expressão kantiana, tá? Ele é inalcançável aos nossos sentidos e ao nosso conhecimento, nós temos, né, no final das contas, sempre uma interpretação de Deus, né, uma interpretação, tá, ele não vai chamar de Deus, para justamente não ofender as religiões, né, porque eu não posso nem chamar de Deus, né, ele vai chamar de real ou transcategorial, né, mas basicamente, então, eu faço o quê, né, eu tenho uma diversidade de religião, por quê? Porque eu tenho uma diversidade linguístico-cultural que faz eu ter diferentes interpretações da manifestação desse Deus na história, certo? Tá? Eu sempre percebo o mundo através, né, das minhas limitadas categorias cognitivas, que são limitadas tanto, né, pelo próprio cérebro, mas também por questões linguísticas e culturais, certo? E então essa diversidade se deve justamente ao fato, tá, de que, basicamente, as diversas religiões são diferentes interpretações do real, certo? E o real se manifesta ou de forma pessoal ou de forma impessoal, enfim, né? O Rick tem uma elaborada teoria sobre isso. Essa é a teoria mais famosa do pluralismo, certo? Em defesa do pluralismo religioso. Tá? Mas existem outras, né? Existe, por exemplo, a teoria fractal, né, do P.I. Schmidt-Leuke, existe, né, o pluralismo internalista, né, da Victoria Harrison, existe, né, o pluralismo de processo, né, que deriva da teologia de processo, tá? Então, assim, existem várias concepções diferentes, tá, de pluralismo, dependendo do autor e da obra que você for estudar. Mas por que eu, né, eu falei antes que eu tenho uma certa simpatia, eu quero falar um pouco disso, por que eu acho que o pluralismo é a posição mais interessante que um filósofo deveria tomar em relação à factualidade da diversidade religiosa. Isso que importa. Né? Como que o filósofo se posiciona diante da factualidade da diversidade religiosa. Certo? A gente não pode negar que é um fato. Tá? Fato de que existem inúmeras manifestações religiosas, inúmeros grupos religiosos, né, diferentes. Certo? Então, como que eu me posiciono e por que eu acho que o pluralismo é a melhor, tá, alternativa? Tá? Basicamente, a primeira razão que eu daria ora, é óbvio, certo? Tá? O pluralista é, sem dúvida, o que melhor sabe lidar com a factualidade da diversidade religiosa. Porque ele admite a factualidade e toma ela como objeto de pesquisa. Certo? Ou seja, né, existe uma diversidade religiosa e eu preciso entender como que isso é possível. Certo? Então essa é a primeira coisa, digamos assim, certo? Que o pluralista tem de vantagem, por exemplo, tá, em relação à diversidade religiosa. Tá? A segunda coisa é que, apesar de parecer meio contraintuitivo, a meu ver, tá, parece que o pluralismo ele coloca o religioso, eu tenho tentado falar sobre isso, assim, né, ele coloca o religioso numa posição mais confortável do que o exclusivista. Por quê? Porque o pluralista não precisa negar, certo, a existência de outros sistemas de crença ou a razoabilidade de outros sistemas de crença. Porque ele pode adotar em relação a isso uma espécie de humildade epistêmica. Certo? Que é mais ou menos o que o Rick faz. O Rick diz assim, olha, bom,
diante dessa variedade de religiões, de uma variedade de interpretações do real, o que eu tenho que fazer, né, enquanto religioso? Né? Basicamente, me abster da pergunta se a minha religião é verdadeira ou não. Certo? Um certo agnosticismo, digamos assim, tá? Em relação à pergunta. Tá? Certo? Mas, principalmente, mais importante, tá? Aqui para essa live, claro que tem questões epistemológicas legais, mas eu prometi que eu ia falar de filosofia prática aqui também, mas mais importante, eu acho que o pluralismo é a melhor resposta em termos de filosofia prática, em termos de efeitos, tá, na filosofia prática, na ética e na política. Certo? Tá? Mas já vou dizer para vocês que é muito difícil ser pluralista. Tá? Eu costumo brincar com os meus alunos, o Everton sabe disso, né? Que eu costumo convencê-los a ser exclusivistas para depois tentar mostrar os erros do pluralismo. Tá? Porque é difícil ser pluralista, porque o pluralista exige, no final das contas, né, uma certa posição, tá, que eu costumo dizer de respeito, tá, aos diferentes sistemas de crenças. Tá? Mas por que ele tem implicações interessantes lá, né, para a filosofia prática? Primeiro, tá, o pluralista consegue lidar melhor com discordâncias. Certo? Ou seja, basicamente, a existência de discordâncias não quer dizer, tá, que não leva necessariamente a um ceticismo em relação à verdade. Certo? Eu posso, tá, por exemplo, conviver com a discordância, certo? Porque, de certa forma, eu não estou trabalhando com um conceito forte de verdade. Certo? Tá? Com o conceito de que o meu sistema como um todo é verdadeiro, enquanto o teu sistema de crenças como um todo é falso. Certo? Então, em certo sentido, uma das primeiras vantagens é o pluralismo facilita o diálogo interreligioso. Certo? E do religioso como, por exemplo, o ateu e o agnóstico. Tá? Por quê? Porque, basicamente, ele não está dizendo que a posição dele é completamente verdadeira e inegável, ou que no sistema dele tudo está certo e no outro sistema tudo está errado. Certo? Basicamente, então, eu me abro ao diálogo, à compreensão do outro sistema. Certo? Mas, veja, em termos práticos, parece que rapidamente o exclusivismo ele tem muita tendência de rapidamente levar a absolutismos morais e políticos. Certo? Se eu sou exclusivista, eu digo que o meu sistema de crença é o único verdadeiro, certo? Pensando em filosofia prática, né? Vou brincar aqui um pouquinho, né? Por que diabos eu preciso respeitar, né, o outro sistema se eles estão errados mesmo? Se tudo que eles falam está errado. Certo? Bom, o pluralismo não sofre desse mal, tá? Porque ele não toma a priori que todos os sistemas estão errados. Certo? Ao contrário, tá? Como pluralista, você pode, no final das contas, tá, criar a possibilidade, tá, de certas pontes entre diferentes modos de se viver religioso. Certo? E tentar entender, compreender, enfim, né, e criar algo nesse sentido. E o pluralismo, então, nesse sentido, o pluralismo é superior em termos, no meu ponto de vista, em termos de filosofia prática, em relação ao exclusivismo tranquilamente, tá? Principalmente se nós estamos falando de sociedades democráticas. Tá? Mas ele é superior, a meu ver, também ao inclusivismo. E veja, e aqui eu quero dar uma provocada, né, dizendo o seguinte: a maioria dos filósofos políticos e morais que tentam rever aquela discussão lá da filosofia do iluminismo, né, que diz que a religião não tem espaço na esfera do debate público, tá? A maioria desses autores, por exemplo, Habermas, vou citar aqui dois, né, o Habermas e o Rawls, se a gente ler eles de forma clara, você vai ver que eles têm uma posição bastante inclusivista hoje em relação à religião. Eles dizem, né, que a religião pode entrar no debate público, certo? Ao contrário do que, por exemplo, se dizia lá, né, no iluminismo.
Só que tanto o Habermas quanto o Rawls, eles colocam várias coisas, né, que o religioso precisaria fazer, né, para entrar no debate público. Certo? Né? O Rawls lá vai falar de uma certa, né, tradutibilidade, né, enfim, né, o Habermas, né, de certas argumentações que preciso fazer para entrar ali e tal. E para mim isso detecta muito bem a posição inclusivista, tá? Que é dizer o seguinte: o religioso pode falar no debate público, mas ele tem que tomar cuidado que ele só pode falar dentro de uma perspectiva superior que é a minha. E o inclusivismo é muito isso. Eles vão dizer assim: olha, né, eu te incluo desde que você, de certa forma, faça uma genuflexão, né, ao meu sistema, que é o verdadeiro. Certo? O meu sistema de crenças é o verdadeiro, você pode entrar aqui, certo? Mas você vai ter que seguir as regras do meu jogo, certo? Tranquilo? Bom, tem um problema, dificilmente o crente religioso vai aceitar isso. Certo? Dificilmente o crente religioso vai dizer que abre mão, tá, de suas crenças, ou abre mão da sua linguagem, da sua cultura, tá, para entrar no sistema, tá, sem eles, né, e assim por diante. Né? Porque, novamente, se a gente fizer um estudo antropológico da religião, a religião tem um papel muito forte na tomada de posições das pessoas. Certo? Não é por acaso que políticos adoram usar a religião, né, nos seus discursos. Tá? Por quê? Porque eles sabem, tá, que a religião tem um apelo muito forte ao crente religioso. Certo? Tá? Sem dúvida, muito maior que a filosofia, né? Vou brincar aqui um pouquinho. Né? Bom, né? Agora, as teses pluralistas têm uma coisa que eu acho que são interessantes, né? Em termos práticos, além daquilo que eu já falei, quer dizer assim, olha, já que eu estou numa sociedade plural, isso eu estou falando aqui, né, dos efeitos em uma sociedade plural como a nossa, por exemplo, brasileira, tá? E aqui eu quero chamar a atenção para uma coisa: apesar do Brasil ser, né, em sua imensa maioria cristão, ou seja, né, em sua imensa maioria, tá, a população brasileira se declara cristã, certo? Tá? A gente tem dois problemas. Primeiro, a gente tem um pluralismo cristão dentro do Brasil, né? A gente tem, digamos assim, uma variedade de religiões cristãs dentro do próprio cristianismo brasileiro. Tá? Mas, para além disso, a gente tem uma variedade de outras religiões, certo? De crentes em outras religiões, né? Ou de pessoas que pertencem a outros sistemas religiosos, né? Como as religiões afro-brasileiras, né? O budismo, enfim, né? O islamismo. Né? Tem pessoas que pertencem a isso. Tá? E se a gente está falando em um Estado plural, essas minorias têm que ter os mesmos direitos, tá, na verdade, do que essa maioria, tá, que é a maioria de cristãos. Certo? Tá? Depois a gente pode falar um pouquinho mais disso, se alguém tiver uma pergunta, né, assim, a respeito disso, né, que é justamente desse jogo de poder hoje, né, dentro, né, das religiões em termos de política no Brasil, né, que é bem interessante, na verdade. Mas veja, o pluralista, né, ele vai ter uma vantagem, o fórum religioso pluralista, ele vai ter a vantagem de se abrir para uma coisa que é muito importante nas sociedades plurais. Né? Eu tenho um artigo justamente sobre isso, publicado na revista Ética, se alguém se interessar depois pode ler, mas que justamente é o seguinte: numa sociedade plural, eu preciso, no fundo, construir, tá, a sociedade a partir de diferentes perspectivas e modos de se viver. Certo? O pluralista está mais preparado para isso, em termos epistemológicos e necessariamente em termos práticos. Por quê? Porque, basicamente, tá, ele vai reconhecer a validade, tá, das outras crenças. Tá? Olha o que eu falei. Eu disse que ele vai reconhecer a validade das outras crenças. Tá? Eu não preciso me comprometer a priori com a verdade das outras crenças. Certo? Tá? Porque nós não entramos no debate público para debater verdades. Nós entramos no debate público para debater crenças. Tá? Ou seja, porque se nós chegamos à verdade, se nós construímos a verdade, não tem por que debatê-la. Certo? Tá? Se nós todos aqui no Brasil chegássemos à verdade X, tá,
Que maravilha, acabou o debate, né? Se todos nós concordássemos, né, brasileiros, com a verdade, tá? Que ótimo. Tá? Só que não é assim que funciona a democracia. A democracia, na verdade, é um debate sobre crenças, né, do que é, ou de qual é a melhor forma de se viver, de qual que é a melhor forma de ordenar o Estado, certo? Qual é a melhor forma, tá, de fazer com que as pessoas de diferentes sistemas de crenças tenham direitos, né, de viver nesses diferentes, né, sistemas, certo? Então, na verdade, nós estamos debatendo crença. Tá? Então, eu não preciso me comprometer, chegar lá, bom, eu sou um cristão, eu acho que o cristianismo é verdadeiro, mas o budismo é verdadeiro também. Eu não preciso fazer isso. Certo? Eu vou debater crenças, eu vou dialogar, certo? Eu gosto muito de dois autores que trabalham com isso. Um é um filósofo, que é o Roger Trig. O Roger Trig diz uma coisa que eu acho muito boa, né? Ele diz assim, olha, basicamente o pluralista no debate público, né, uma posição pluralista no debate público, evita a criação de guetos religiosos. Certo? O que é isso? Né? Ele inclui no debate os religiosos, tá? E ao incluí-los, ele justamente, a sociedade conhece o que esses sistemas de crenças estão pensando. Certo? Tá? E a sociedade não se surpreende, tá, depois, tá, com esses guetos religiosos. Certo? Tá? E tem um rabino, né, inglês que costuma dizer, coisa também que eu acho fantástica, ele diz assim, olha, bom, no debate público, quando eu estou falando de religião, basicamente, para entrar no debate público, as diferentes religiões precisam abrir mão de seus de alguma coisa para construir algo muito maior, que é essa sociedade onde elas conseguem viver. Certo? Ou seja, né, eu abro mão de tomar a minha crença como absolutista, como exclusivista, para construir algo maior, um lugar onde todos possam viver. Certo? Pacificamente. E isso a posição pluralista, a meu ver, faz de forma muito boa. Tá? Ou ela é mais interessante para o debate público. Certo? Mas outra coisa também fantástica que eu acho no pluralista, que está para sair um texto meu agora, daqui a uns meses, eu acho, na revista Veritas, lá de Porto Alegre, que é uma questão que eu acho que a posição pluralista reforma, ou pelo menos sobe um degrau para além da tolerância. Certo? Por que isso? Basicamente, porque o conceito de tolerância na modernidade ele foi cunhado num contexto extremamente negativo para as religiões, e num conceito ainda muito dominado pelo cristianismo, no final das contas. Tá? Então, ele não é um conceito extremamente plural, no sentido forte do termo. Tá? Mas, basicamente, né, a tolerância ela é, né, uma virtude, digamos assim, negativa. Não no sentido dela ser ruim, tá, gente? Mas no sentido de que ela nos diz o que a gente não deve fazer. Certo? Basicamente, resumindo aqui, a tolerância é o quê? Né? A tolerância é a virtude que diz que, mesmo que eu não goste de determinada coisa, tá, eu tenho que suportá-la. Certo? Tá? Se vocês lerem o Voltaire, né, se vocês lerem o Locke, vocês vão ver que é bem isso. É fantástico, como para eles é bem isso. Assim, olha, bom, no fundo, eu não suporto os caras, entende? Mas a gente vai se matar todo mundo se a gente não parar de fazer essas guerras religiosas e tal, né? Então, bom, né, vamos, né, cada um viver sua vida e a gente vai deixar o outro viver. Tá? Tanto é que é um termo, né, bastante interessante, que é quase um comércio, né, de direitos, né? Porque é mais ou menos assim, bom, eu te deixo viver, tá? Desde que você me deixe viver e pronto. Certo? A tolerância não pede entendimento. Certo? A tolerância não pede que eu sente com o outro grupo e debata com o outro grupo. Certo?
ela só diz, não mate o outro, não agrida o outro, certo? Tá? Não desrespeite o outro e assim por diante. Tá? Só que a tolerância, para mim, né, para mim não, para mim também, mas para outros autores também, né, ela é insuficiente nas atuais democracias plurais. Porque não basta mais eu tolerar, certo? Tá? Imaginem aqui como vocês reagiriam se alguém dissesse para vocês assim, né, algo, né? Eu não gosto de X, tá? Certo? Mas eu tolero, certo? Tá? Imagine no caso do racismo, né, gente? Na live passada vocês discutiram a questão do racismo, né? Certo? É interessante como eu posso ser um racista tolerante. Tá? Em algum sentido, sim, porque, né? Brincando aqui, mas é mais ou menos isso. Eu posso simplesmente dizer assim, eu não gosto de tal etnia. Certo? Tá? Bom, mas tudo bem, ela pode existir. Certo? Eu sempre uso o exemplo, né, das questões de homoafetividade, né? Como, por exemplo, as pessoas dizem, no caso, né, dos homossexuais, né, dos homoafetivos, não, eles podem ser, desde que não na minha frente. Certo? Tá? Eles são tolerantes. Tá? No sentido clássico da tolerância, eles são tolerantes. Certo? Só que isso é insuficiente para uma sociedade plural. Certo? É completamente insuficiente. Ou seja, eu não posso construir uma sociedade plural trabalhando com o velho conceito de tolerância, tá? Segundo a qual o máximo que eu preciso fazer é justamente suportar o outro. Certo? Tá? E dentro da filosofia da religião, que é o nosso tema aqui, né, eu tenho justamente dá para sair esse texto que eu falei, que justamente eu tento mostrar isso, o quanto isso é importante internamente às religiões, certo? Rever o conceito de tolerância. Por quê? Porque as religiões hoje não são, a diversidade não é meramente geográfica, tá? Ou seja, não é que o Brasil é cristão, tô brincando aqui, né? Mas a Argentina é muçulmana, o Peru Quechua e assim por diante, não é? Ou seja, há várias religiões dentro de um mesmo ordenamento jurídico, dentro de uma mesma nação. Certo? E não há uma razão única dentro dessa mesma nação. Há diferentes tipos de justificação para aquilo que a gente busca. Certo? Quando eu falo em religião, eu preciso... Já estou acabando. Sei que está acabando aí, né? Vou falar que o professor Fernando, que fez a live na semana passada, ele comentou aqui exatamente: é preciso reconhecer os limites do conceito de tolerância, em especial suas delimitações dentro do contexto do cristianismo. Só complementando a fala do professor. Obrigado, Fernando. Tá, professor? Não se preocupe. Beleza. Obrigado, Fernando. Bom que você está me assistindo aí, né? Assim, então, veja, no fundo, dentro da concepção religiosa, e daí, quando a gente discute pluralismo, eu gosto muito de diferenciar o seguinte: eu tenho que justificar o pluralismo enquanto uma teoria geral a respeito da diversidade, tá? Mas cabe ao filósofo também, não só ao teólogo, tentar justificar o pluralismo internamente a diferentes sistemas de crenças, certo? Ou seja, por que o cristão deveria ser plural? Por que o budista deveria ser pluralista? Por que fulano de tal deveria ser pluralista? Certo? Então, depende muito... são duas formas diferentes de justificação. Quando eu estou falando em tolerância, os limites da tolerância, eu estou justamente tentando convencer o religioso da importância dele ser um pluralista. Primeiro, obviamente, por uma questão pragmática, para ele continuar existindo dentro de uma sociedade plural, ou seja, senão vai acontecer uma guerra e assim por diante. Mas também por uma questão teológica, por exemplo. Você pode pensar teologicamente isso. O Smith leu que eu tenho uma tentativa de justificação que ele trabalha, por exemplo, dentro do cristianismo, certo? Tentando mostrar por que o cristão deveria ser pluralista
E como isso leva à revisão justamente da noção de tolerância interna ao cristianismo. Certo? Porque eu posso, como eu falei, eu posso ser um tolerante exclusivista e eu posso ser um tolerante inclusivista. Certo? Só que tanto a posição exclusivista quanto a posição inclusivista, em certo sentido, sempre me olham de cima. Ou sempre olha de cima as outras crenças. Sempre está dizendo, sim, vocês podem existir, só que vocês estão errados. Ou vocês têm alguma coisa certinha ali que a gente pode incluir aqui e deu. Certo? Mas uma sociedade realmente plural, que quer dar espaço e voz a todos, ele precisa repensar isso, ele precisa dizer, olha, eu não posso ser meramente tolerante. Certo? Eu preciso achar uma outra virtude, digamos assim, interna, né, a essas religiões, para que elas funcionem dentro de uma sociedade plural. Então, veja, né, na verdade, me parece, né, assim, concluindo já para a gente poder passar para a segunda parte, né, que eu já falei demais, concluindo, né, parece que a posição pluralista, a meu ver, ela tem justificativas epistemológicas muito melhores para a factualidade da diversidade, do que o inclusivismo e exclusivismo, e do que o naturalismo também. Eu acho o naturalismo extremamente perigoso, né? Na verdade, toda a minha carreira dentro da filosofia, estudando, se você pegar minha dissertação de mestrado, minha tese de doutorado e depois, é justamente meio que uma briga com o naturalismo em geral, né? Porque ele é uniformizante, né? Ou seja, o naturalismo ele acaba dizendo que há um único modo correto de pensar, certo? Isso me dá arrepios, né? Em como isso pode ser usado, em termos práticos. Né? Mas assim, então, eu nem vou falar do naturalismo, vou falar do exclusivismo e do inclusivismo. Então, olha, bom, eu acho, por exemplo, que o pluralismo tem muito mais força epistêmica, mas tem muito mais força prática, de filosofia prática, certo? E aí, para mim, eu acho que é justamente a posição que eu gostaria de defender aqui, que eu acho que é mais interessante para se tomar em relação à diversidade religiosa. Certo? Por um filósofo tomar. Mas também, como eu falei, eu acho que é uma posição importante para um religioso tomar. Certo? Você sabe, né? A gente está agora, você está junto em um projeto de pesquisa a respeito do sincretismo, por exemplo. Né? Certo? Discutindo questões de sincretismo religioso. Né? Como que um exclusivista e um inclusivista explicam o sincretismo religioso, que é algo que praticamente existe em todas as grandes religiões mundiais, e que, basicamente, né, acaba compondo diferentes sistemas de crença. É muito difícil você ter uma explicação para esse fenômeno. Já o pluralismo consegue fazer isso. Dependendo da posição pluralista que você tomar, você consegue fazer isso. Certo? Então, eu acho que ele é mais frutífero, digamos assim. Né? Para usar uma expressão da Victoria Harrison, né? A Victoria Harrison diz assim que, em termos de posição filosófica, se a gente relacionar com a ciência, né? A ciência diz que a melhor teoria é aquela que é mais simples e que tem maior poder de explicação, né? Ou seja, maior abrangência de explicação. E, basicamente, né, ela conclui dizendo, bom, o pluralismo sem dúvida, tem, né, uma resposta mais simples para a factualidade da diversidade religiosa, certo? E tem um poder de explicação muito maior do que o exclusivismo e o inclusivismo, certo? Então, digamos assim, ela teria aí uma certa superioridade explicativa, certo? Em relação às outras duas posições, certo? Tranquilo? Com isso, eu não estou dizendo que, novamente, nós estamos falando no plano das crenças, não no plano das verdades. Certo? Estamos falando no plano das crenças, né? Parece que o pluralismo tem um maior poder explicativo. Se vier um exclusivista e mostrar para nós que não, conseguir mostrar para nós que não, como um bom pluralista, nós teremos que abrir mão da nossa posição. Que é mais ou menos o debate que é muito interessante, que foi feito na década de 90, né?
80 e 90, entre o Gavin da Costa e o John Hick, né? Tem vários artigos deles dois discutindo, né? O Gavin da Costa é um exclusivista ferrenho, e o John Hick, né, um pluralista, e eles discutem, né, justamente isso, né? Assim, o Gavin da Costa